Adriano Imperador é o melhor exemplo de jogadores que poderiam ter sido muito mais do que foram, se tivesse alcançado seu verdadeiro potencial. O Imperador era um jogador muito completo, cabeceio, condução, um chute muito potente, além também de um porte físico invejável. Ele tinha tudo para ser um dos melhores atacantes na sua época, mas infelizmente o destino de Adriano não foi esse. Então nesse vídeo eu vou te explicar como o psicológico pode destruir a carreira de um dos melhores jogadores da Europa. E se você estiver gostando do vídeo, eu gostaria de pedir para você dar uma chance pro canal, deixando seu like e a sua inscrição. O Adriano Imperador estreou oficialmente no futebol profissional no ano de 2000, pelo Flamengo. Em pouco tempo, ele já se mostrou ser um atacante muito diferenciado e despertou muito interesse da Internazionale da Itália, que decidiu contratar o jogador e ele chegou chegando por lá. No seu primeiro jogo contra o Real Madrid, já chegou fazendo um golaço. Mas mesmo Adriano fazendo um golaço na sua estreia, a Inter decidiu que ele não estava pronto ainda. E com 14 jogos pelo clube, a Inter decidiu emprestá-lo para Florentina, onde ele teve uma boa passagem pelo clube, fez alguns gols e também jogou bons jogos. Mas mesmo assim, a Inter não achou que o jogador estava pronto para voltar a vestir as cores azul e preta e emprestou para a Parma. E por lá foi aonde o craque brasileiro se destacou de verdade, sendo importante para o clube e fazendo muitos gols. No total, na sua passagem foram 27 gols, e depois disso ele finalmente voltou para a Internazionale, mas dessa vez para jogar de verdade, e por lá ele viveu o auge de sua carreira. Era quase impossível para ele, um jogador rápido, veloz, com físico invejável, muita mobilidade dentro de campo. Ele era literalmente um animal a ser parado, tarefa que pouquíssimos zagueiros conseguiram fazer. A sua temporada mais goleadora foi de 2004-2005, onde ele anotou 32 gols. Na temporada seguinte ele foi um pouco abaixo, mas mesmo assim marcou bastante gols, no total foram 20. Mas no ano de 2006 tudo mudaria para o Adriano Imperador. Foi o ano da morte de seu pai. Zanetti, companheiro de Adriano na Inter, comentou isso sobre o craque. Abre aspas, quando recebeu a chamada telefônica sobre a morte de seu pai, estávamos na concentração. Desligou o telefone e começou a gritar de uma forma que ninguém pode imaginar. Toda vez me arrepia. Desde esse dia, Massimo Moretti e eu tratamos como um irmão mais novo. Ele continuou jogando futebol, marcando gols e os dedicando a seu pai, apontando para o céu. Mas depois daquela ligação, nada foi igual como antes. Não conseguimos tirar Adriano no túnel da depressão, e essa foi a minha maior derrota. Me senti impotente. Fecha aspas. Adriano era muito ligado ao pai, tanto que depois de sua morte, Adriano não conseguiu superar isso e caiu de vez em depressão. E a forma que ele achou para fugir de tudo isso foi através da bebida. Ele bebia todos os dias, tinha vezes até mesmo que ele chegava de ressaca para treinar no outro dia. E tudo isso obviamente o atrapalhou muito seu desempenho dentro de campo, tanto que ele ficou quase um ano sem marcar um único gol pela Inter. E também teve a Copa do Mundo de 2006, onde ele não fez uma boa Copa e acabou fazendo só 2 gols, e foi fortemente criticado pela imprensa brasileira. E se não bastasse tudo isso, no ano seguinte, na temporada 2007-2008, ele foi barrado pelo técnico Roberto Mancini da Inter. E no ano de 2008, ele voltou para o futebol brasileiro, vindo de empréstimo da Inter para jogar no São Paulo, onde ele até teve uma boa passagem e acabou marcando 17 gols enquanto jogava pelo São Paulo. E depois disso, ele acabou voltando para a Inter de Milão, mas pelo clube italiano o jogador não conseguiu voltar a ser o que era. E depois de uma quebra de contrato da Inter, Adriano Imperador retorna ao Flamengo, o clube que o revelou. E pelo clube carioca, o Adriano teve uma boa passagem. Foi no total 2 anos no clube, onde ele marcou 34 gols e foi campeão brasileiro. Tudo isso sendo um destaque do Flamengo. Mas depois disso, ele ainda tentou voltar para o futebol europeu, mais precisamente na Roma, mas por lá não vingou e acabou saindo do clube sem fazer um único gol. E depois ele rodou um pouco, teve passagem pelo Corinthians, Atlético Paranaense e até mesmo um clube dos Estados Unidos. Até que finalmente em 2016 ele resolveu se aposentar dos gramados, e quando perguntou
perguntado sobre sua aposentadoria, ele respondeu isso, abre aspas, decidir parar não é porque não gostava mais de jogar, eu não estava mais sentindo aquela vontade, até porque até hoje eu manco por causa do meu tendão, preferi me afastar, sabia que seria duro minha volta, já conquistei algumas coisas importantes como jogador, entendi que estava na hora de me afastar. Fecha aspas. Adriano foi um belíssimo jogador de futebol, poderia ter sido um dos melhores em sua década, mas infelizmente a depressão e o álcool acabaram destruindo a sua carreira. Quase todos os jogadores que jogaram com Adriano reconhecem que ele foi um dos melhores, e se não fosse pela morte de seu pai, ele poderia ter sido facilmente um dos melhores do mundo. Só se liga do que Ibrahimovic falou sobre Adriano. I mean, I played with great champions. I played with players that already was wow. I played with players that I saw was a talent, became wow. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano when I was in Inter. That for me was, when I came to Inter, the first thing I said to the president, I demand him to stay because he's the player I want to play with. Because the way he was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. But it lasted for a short time. Why do you think? I don't know. Like I said, 50% of everything you do is the mental part. If you don't have it in your head, it's difficult. So in his case, I enjoyed playing with him. I saw him. I was happy that I played with him, against him. So it's a shame that it lasted so short time only. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar like e se inscrever no canal. E também eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela final, onde eu te falo o maior erro da carreira de Mbappé e outro te conto de onde vem o dinheiro dos clubes árabes. Mas antes de passar lá e dar uma olhada, não esqueça de apoiar o canal, deixando seu like e a sua inscrição.